movimentos circulares. Então, a introdução. As equações do movimento circular uniforme e do movimento circular uniformemente variado podem ser obtidas por analogia com o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, MRV, respectivamente. Então, aqui não dá para abordar exatamente uma matéria nova. Só vamos mudar os símbolos usados nas equações. As equações dos movimentos circulares são muito parecidas com as equações dos movimentos retilíneos. Na verdade, são as mesmas equações, mas usam outras letras, outros símbolos. Então, vamos ver as equivalências entre o movimento retilíneo e o movimento circular. No movimento retilíneo, eu tenho as posições x e x0 que aparecem nas minhas equações. No movimento circular, a posição x e x0 será substituída pelas posições angulares, o φ e o φ0. As velocidades v e v0 serão substituídas pelas velocidades angulares ômega e ômega0. A aceleração será substituída pela aceleração angular alfa. E o tempo é independente do tipo de movimento. Então, com estas equivalências ali, eu vou construir as equações do movimento circular a partir das equações que nós aprendemos no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, primeiro, o movimento circular uniforme. Quando uma roda gira com velocidade angular constante, afirmamos que ela descreve um movimento circular uniforme. É aquela situação do carro andando com velocidade constante, eu vou ter uma roda girando com velocidade angular constante. Um ventilador, depois que está funcionando, normalmente, não no início ou no final, quando é ligado ou desligado, mas durante o seu funcionamento normal, ele tem um movimento circular uniforme. Então, nessas situações é que eu vou ter o movimento circular uniforme. A função horária das posições angulares do movimento circular uniforme pode ser escrita por analogia com a função horária das posições do MRU. Então, eu espero que vocês ainda lembrem da posição x igual da equação das posições, x igual a velocidade vezes tempo mais posição inicial. Alguns usavam distância ou d de distância ou s no lugar do x. Então, no movimento circular, eu vou substituir o x e o x0 pelas posições angulares, φ e φ0. Eu também vou substituir a velocidade v pela velocidade angular ômega, e assim eu vou chegar na equação do movimento circular uniforme. Posição angular igual a velocidade angular vezes tempo mais posição angular inicial. Ou, em letras, φ igual a ômega t mais φ0. Então, esta vai ser a 13ª equação da unidade 2b. Agora, uma aplicação para essa equação. Dois discos de papel acoplados às extremidades de um eixo de 75 cm de comprimento giram com frequência de 44 Hz. Um tiro dado paralelamente ao eixo permitiu constatar que o eixo girou 78 graus enquanto o projétil se deslocava de um papel até o outro. Determine. Então, essa situação que é descrita aqui, ela é usada como alternativa para determinar a velocidade do tiro. O papel é perfurado pelo tiro praticamente sem alterar sua velocidade, a velocidade do tiro. Então, dois discos de papel em posições diferentes, presos num eixo, vão girar simultaneamente. O tiro fura o primeiro papel e enquanto esse tiro vai até o segundo papel, o eixo vai poder girar um determinado ângulo, que nesse exercício é dito como sendo 78 graus. Depois, sobrepondo os discos, porque nos discos vai estar marcadas algumas posições, por exemplo, posso marcar posições 0, 90 e 180 nos dois discos, alinhar elas, eu vou conseguir medir quanto o disco girou enquanto o projétil se deslocava entre um disco e outro.
Isso seria a distância de 75 centímetros no meu exercício. Então, a partir disso, eu posso fazer algumas contas. A primeira conta que deve ser feita é a velocidade angular dos discos. Então, nesse caso, eu tenho a frequência. Então, velocidade angular é 2π vezes a frequência, ou seja, 2π vezes 44, que a frequência está dada em Hz. Isso me dá 88π. 88 vezes π igual 276,46 radianos por segundo. Ou eu posso fazer uma outra conta, porque o meu ângulo está sendo dado em graus. Então, o que eu vou... Ao invés de substituir o 2π por... substituir o ângulo, usar o ângulo 2π, uma volta completa, eu vou usar que a velocidade angular é 360 graus, que é uma volta completa, vezes a frequência. Então, 360 vezes 44, vezes 44, 15.840 graus por segundo. Então, essa é uma outra forma de expressar a velocidade angular, que neste caso é mais interessante porque eu tenho o ângulo dado em graus. Se eu não quiser fazer essa segunda conta, eu teria que passar 78 graus para radianos, fazendo uma regra de 3. 2π está para 360 graus, assim como x está para 78 graus. É resolver a regra de 3, descobrir quanto vale este ângulo 78 graus em radianos, e aí eu posso usar a velocidade angular 276,46 para calcular o tempo que o projétil percorrer a distância entre os discos. Então, esse tempo que o projétil leva para percorrer a distância entre os discos é o mesmo tempo que os discos levam para girar 78 graus. Então, agora eu vou usar a equação 13. Posição angular é igual a velocidade angular vezes tempo mais posição angular inicial. Como é dito que gira 78 graus nesse intervalo, a minha posição angular inicial vai ser zero. E aí eu posso expressar que o tempo vai ser a posição angular dividido pela velocidade angular, ou seja, 78 dividido por 15.840. 78 divide por 15.840. Então, o projétil leva 0,0049242424, diz a periódica, segundos para percorrer a distância de 75 centímetros, que é o tempo que o disco levou para girar 78 graus. E agora a pergunta C, qual é a velocidade do projétil? Então, a velocidade é distância sobre tempo. Eu tenho a distância 75 centímetros. Eu tenho o tempo 0,049, então 75 centímetros são 0,75 metros, vou dividir pelo tempo, então aqui divide por 0,75 igual, mas eu deveria ter feito 0,75 divide por 0,49. Então, onde é que inverte? Aqui, segunda função, 1 sobre x. Tá? Metros por segundo. Então, aqui eu tenho a resposta com todos os algarismos corretos. Se alguém duvida disso, eu poderia ter feito aqui 0,75 divide por 0,00492424, vai obter a mesma resposta. Movimento circular acelerado. Então, as equações do movimento circular uniformemente variado, o MCUV, serão obtidas por analogia com as equações do movimento retilíneo uniformemente variado,
o MRUV. Então, MRUV vocês já estudaram, se eu não me engano, foi na unidade 1E. Agora vamos ver o momento circular acelerado. Então, para obter essas equações, as posições x e x0 vão ser substituídas pelas posições angulares, φ e φ0. As velocidades v e v0 vão ser substituídas pelas velocidades angulares, ω0, ômega e ω0. E a aceleração será substituída pela aceleração angular, α. E assim nós vamos ter as funções horárias. Primeiro, então, nós vamos ter agora a função horária das posições angulares. Então, lembrem da função horária das posições. Posição igual a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, mais velocidade inicial vezes tempo, mais posição inicial. Então, essa vai substituir agora por... A posição é substituída pela posição angular. Então, o x trocou por φ. A aceleração é substituída pela aceleração angular. Então, o a trocou por α. O tempo não vai mudar, vai permanecer o tempo. Então, o tempo ao quadrado vai continuar tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial, v0, vai ser trocada pela velocidade angular inicial, o ω0. O tempo continua e a posição inicial, x0, vai ser trocada pela posição angular inicial, φ0. Também essa vai ser a 14ª equação da unidade 2b. A função horária das velocidades angulares vai ser obtida a partir da função horária das velocidades. Velocidade é aceleração vezes tempo mais velocidade inicial. Então, a velocidade troca pela velocidade angular, a aceleração troca pela velocidade, a aceleração angular, e a velocidade inicial troca pela velocidade angular inicial. Então, a função horária das velocidades angulares vai ficar velocidade angular igual aceleração angular vezes tempo mais velocidade angular inicial. Esta vai ser a minha 15ª equação da unidade 2b. E ainda nós aprendemos a equação de Torricelli, que para o movimento circular uniformemente variado é obtida a partir da equação de Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes posição menos posição inicial. A velocidade troca pela velocidade angular, então tem ali ômega ao quadrado. A velocidade inicial troca pela velocidade angular inicial, então tem ali ω0 ao quadrado. A aceleração troca por aceleração angular, então eu vou ter 2α, e as posições inicial e final trocam pelas posições angulares, então eu vou ter φ menos φ0 dentro de parênteses. Assim, eu tenho a 16ª equação e também as 3 equações que eu vou usar para resolver problemas do movimento circular uniformemente variado. Então, uma aplicação dessas equações. Considera aí um pneu, colocar em uma máquina de balanceamento que acelera uniformemente durante 45 segundos, até atingir a velocidade de rotação de 900 RPM. Para esse caso, tem que determinar, primeiro, a velocidade angular após os 45 segundos de aceleração. Então, depois que ele atingiu as 900 RPM, ele passa a ter velocidade angular uniforme. Então, ali eu posso usar a definição de velocidade angular, é 2π vezes a frequência. A frequência é 900 RPM, ela deve ser dividida por 60 para usar ela em Hertz, e assim obter a velocidade angular em radiano por segundo. Então, 900 divide por 60 deu 15, vezes 2, 30. Então, eu tenho aqui que a velocidade angular é de 30π vezes π, ou seja, a velocidade angular é de 90,25 ou 248 radianos por segundo. A pergunta B. A aceleração angular durante estes 45 segundos.
Então, para resolver essa pergunta, eu vou usar a equação 15, a função horária das velocidades angulares. A velocidade angular final eu acabei de calcular, 94,248. A aceleração angular eu quero descobrir e a velocidade angular inicial é zero. Por quê? Quando o pneu é colocado na máquina de balanceamento, a máquina de balanceamento está parada. Então, como o ômega zero é zero, eu vou ter que a aceleração angular vai ser a velocidade angular final dividido pelo tempo. Ou seja, 94,248 divide por 45. Então, divide por 45 a velocidade angular, a aceleração angular vai ser de 2,094 radianos por segundo ao quadrado. A pergunta C. O número de voltas do pneu em 45 segundos. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação 14 e calcular o ângulo que este pneu pode girar em 45 segundos. A velocidade angular inicial é zero, a posição angular inicial é zero. Então, essa parte vai desaparecer e eu vou ter que o ângulo, ou seja, a posição angular final, vai ser a aceleração angular, 0,2944, vezes o tempo, 45 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui, vezes 45 vezes 45, igual, dividido por 2, igual. Então, o ângulo que a roda girou vai ser de 2120,58 radianos. Mas a pergunta é número de voltas. Então, agora eu vou fazer uma regra de 3. Uma volta são 2π radianos. X voltas são 2120,58 radianos. Então, o número de voltas vai ser 2120,58 dividido por 2π. Então, dividido por, abre parênteses, 2 vezes π, fecha parênteses, igual. Então, tenho como resposta que vai dar 337,5 voltas. A última pergunta de velocidade angular após 25 segundos de aceleração. Então, agora eu não quero saber a velocidade angular final, eu quero saber a velocidade angular em um determinado momento da aceleração do pneu. Então, usando a equação 15, velocidade angular, aceleração angular desse tempo, mais velocidade angular inicial. Então, a velocidade angular vai ser 2,0944, que é a aceleração, vezes o tempo dado na pergunta D, 25 segundos, mais a velocidade angular inicial, que é zero. Então, multiplicando, vou ter 2,094 vezes 25, 2,0944 vezes 25, obtive ali 52,36 radianos por segundo.